Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais, e hoje nós vamos continuar falando sobre os animais, né, invertebrados. Na aula passada eu fiz um vídeo aí falando para vocês de alguns filos, né, os mais primitivos, e paramos nos artrópodes, não foi isso? Então, pessoal, o reino Animalia, ele tem vários filos, como vocês viram, né? E um dos filos dos invertebrados são os artrópodes, tá? Os artrópodes são animais, artro vem de articulado, podos, pés, ou seja, são animais que possuem pés articulados, corpo segmentado e que consegue se articular, né? Então, nós temos aí as borbolétulas e libélulas, né, representantes desse filo, os aracnídeos, as aranhas, as libélulas, eu também chamado de lavadeira, lavabunda pelas crianças, as formigas, cupins, as vespas, abelhas, moscas, todas as espécies de baratas, besouros, grilos, os caranguejos, todos os digamos assim, crustáceos, siris, caranguejos, camarões, lagostins, lagostas, né, piolhos, ácaros, enfim, é bem grande esse filo, né? E dentro desse filo existem as classes. Classe insecta das formigas, aracnídeo, a classe dos crustáceos e por aí vai, né? Então, esses animais, esses artrópodes, muitas crianças nem consideram como animais, né? Por exemplo, essa classe aqui, ó, da centopeia, né? Ou piolho de cobra, são os quilópodes, né? São representantes desse filo artrópode. Esses animais, eles podem se reproduzir, tá? Geralmente é uma reprodução indireta, por quê? Porque põe ovo, depois do ovo vem a larva, aí vem a fase de pupa, que é o caso, por exemplo, da borboleta, né? Ela tem a fase de ovo, de larva, de pupa, né? A larva é a lagarta. Aí ela cria ao redor de si um casulo, né? Ela vai virar, então, ali aquela pupa. E depois ela vai sofrer a metamorfose de se transformar de lagarta para borboleta e vai sair do casulo. Então, a gente chama essa transformação, essa metamorfose, esse desenvolvimento de indireto. Diferente de certos grilos, por exemplo, que tem um desenvolvimento direto, já nasce o grilo pequenininho, a gente chama de ninfa, tá? As ninfas ou os bebezinhos desses insetos são como os pais, porém pequenos, tá? Então, alguns têm desenvolvimento direto, outros indiretos. E eles são importantes porque eles são vegetarianos, na maior parte das vezes, e vão controlar populações de vegetais, né? Por sua vez, eles servirão de alimento para os carnívoros. Então, aqui nós temos vários coleópteros, né? Vários besouros. Aqui, acredito eu que esse é um louva-a-Deus, tá? Existe também o bicho-pau, que ele se assemelha muito a um graveto, é uma espécie de camuflagem. Então, esses seres aqui, todos que estão mostrando, são do filo dos artrópodes, tá? Os artrópodes são inúmeros na face da Terra, ó, a joaninha é um artrópode, né, um coleóptero, e eles podem usar de várias estratégias para sobreviver. Muitos vivem nas folhas secas, né, por exemplo, esse aqui, o escaravelho, ele tem uma força gigante, né? E esse animal que tem vários chifres, né? Ele lembra até um pequeno rinoceronte. Ele vive em folhas, né? Locais assim que ele pode se camuflar.
Outros, como por exemplo, certas borboletas, elas têm no seu corpo o desenho de um grande olho que serve para afugentar predadores. Por quê? Na lei da natureza, quem tem olhos grandes também tem corpo grande. Então, o animal que o vê vai ficar com medo de comer, porque pensa que é um animal maior, que ele só está vendo o olho, não está vendo o corpo inteiro. Então, são estratégias adaptativas e evolutivas que esses seres vivos foram apresentando no decorrer, né, da evolução das espécies, no decorrer dos séculos, né, do tempo. Aqui nós temos, né, o guruçá, aquele famoso caranguejinho da praia. Os mosquitos também fazem parte desse filo, assim como os piolhos, né, as pulgas, os carrapatos, os escorpiões, né, fazem parte desse filo. Então, são animais belíssimos, tá? De grande importância biológica, eles têm aí uma importância muito importante também na polinização. Muitos livros de ciências podem relacioná-los com a polinização, como é o caso, por exemplo, aqui o que eu falei com vocês, ó, a borboleta que tem nas asas, né, um olho ou dois olhos desenhados, né? Aqui também, tá vendo? Lembra a cara de uma coruja, o corpo dela, os olhos de uma coruja para afugentar predador, tá certo? Então, esses animais, eles têm essa importância de polinização. Por exemplo, a abelha, ao coletar o pólen da flor, ela se suja, né? Ao coletar o néctar da flor, ela se suja de pólen. E sem querer ela leva o pólen de uma flor para outra, fazendo a polinização. É importante dizer que esses animais, eles são segmentados, ou seja, eles têm um corpo dividido em segmentos. Eles podem ter o cefalotórax, como é o caso, por exemplo, desse besouro, que tem cabeça grudado com o abdômen. O que a gente chama de bundinha da formiga, na verdade, não é bundinha, é abdômen, tá? Aranhas caranguejeiras, elas não têm bundinha, elas têm abdômen. Então, existem animais que têm o cefalotórax, ou seja, a cabeça, céfalo, né, grudado ao tórax. E existem animais que têm 3 segmentos ao corpo, ou seja, ele tem a cabeça, a parte do tórax e a parte do abdômen, tá? Então, ele tem 3 segmentos. E esses animais, eles podem ser desde vegetarianos quanto saprófagos, ou seja, comem matéria em decomposição, né? Eles podem utilizar de certas formas de camuflagem para sobreviver no ambiente. Alguns deles têm o corpo com essas características que ajudam a afugentar, né, os predadores. É meio que a evolução tivesse agraciado eles com essa característica. E muitos também apresentam o que a gente chama de cores de advertência. E são cores de advertência. Animal muito colorido, ou preto-amarelo, verde, laranja, azul intenso, cores fortes que chamam a atenção, eles costumam ser venenosos, tá? Os pássaros que os comem sabem disso. Então, os pássaros, eles têm medo de comer certos animais assim, porque a grande maioria são venenosos. Existem aqueles que não são venenosos, mas têm as cores dos animais venenosos. Então, geralmente, são chamados de palatáveis, os animais que não são venenosos, né? Então, os pássaros comem eles. E impalatáveis, aqueles que têm cores de advertência, essas cores fortes, né? Geralmente, existem borboletas com veneno, vespas com veneno, mas geralmente são anuros, né? São pererecas rãs, sapos, né? Que possuem essas cores de advertência. Então, essas cores, elas são temidas pelos pássaros, porque eles têm medo de comer, né? E passar mal e morrer pelo veneno desses seres. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui um exemplo disso. Essa perereca, muito provavelmente, ela deve ser venenosa, porque ela tem cor laranja misturado com preto e cinza.
Então, essas cores na natureza, elas são consideradas cores de advertência. É como se o animal estivesse sinalizando assim, ó, cuidado, eu sou venenoso, não me come não. Na dúvida, muitos animais que têm também essa coloração e não são venenosos são poupados pelos seus predadores, porque vai que ele come e não vive para contar a história, né? Então, esses que são falsos venenosos, né, pseudo significa falso, falso venenosos, acabam se dando muito bem, né, por conta dessa lei da natureza. E aqui nós temos um escaravelho, ó, que foi o besouro que eu falei com vocês, né, que tem aí o céfalo e o tórax grudados, cefalotórax. Geralmente, eles possuem 3 pares de patas, tá? Mas de classe para classe isso pode mudar. Por exemplo, aqui, ó, a libélula, tá vendo, ó? A libélula já tem a cabeça, o tórax e o abdômen, que é essa parte aqui, né, do, entre aspas, rabinho, não tem rabinho. E aqui também nós temos, olha, 2 pares de patas, 2 para lá, 2 para cá, provavelmente. E alguns variam, por exemplo, esse aqui também é um artrópode, muito provavelmente da terra, porque tem vários pares de pata, tá vendo? Enfim, essa é a importância deles para o meio ambiente, dispersão de sementes, polinização, são a base da cadeia alimentar terrestre, porque são os vegetarianos que vão servir de alimento para os carnívoros, que vão servir para controlar a população de vegetais, servem também para controlar a população de certos ácaros, tá? De outros artrópodes menores que eles, tá certo? Vamos continuando aí. Aí aqui no Preze, depois dos artrópodes, vem os equinodermos, que eu já falei na outra videoaula, né? Que são estrelas do mar. Deixa eu abrir ali para vocês verem uma imagem, só um instante. Esses são os animais, tá? Do filo Equinodermata, ou também Equinodermos. Como eu já disse para vocês na outra videoaula, eles são chamados assim porque tem espinhos, espículas que cobrem o corpo. Então, nós temos uma variedade de seres vivos, lindíssimos por sinais, né, por sinal. Aqui a estrela do mar, né, eu já tive a oportunidade de pegar algumas na mão, embora eu ainda não tenha nenhuma. Esse final de semana em Urusquara eu encontrei uma parte da estrela do mar. Eu fiquei super feliz e ao mesmo tempo triste de não ter encontrado ela inteira. Embora ela estivesse viva, eu levei embora para mostrar meu filho, porque ele nunca tinha visto. Mas o correto é deixar na praia, porque se você vir um animal desse na praia, mantenha lá, porque esse animal se regenera. Se você pega uma estrela do mar, quebra ela, né, em vários pedaços com um martelo, nunca faça isso, mas se você fizer, você vai dar origem a várias estrelas do mar. Por exemplo, tem certos livros de ciências que traz ciências por investigação, uma problemática. Eu me lembro de um livro da Sônia Lopes que eu amava, bem antigo, e ele trazia alguns casos de mistério, assim, por exemplo, um homem cultivava ostras, né, para tentar produzir pérolas. E aí, essas ostras estavam sendo comidas, né? Estrelas do mar estavam comendo essas ostras, esse molusco. E aí, toda vez que ele pegava uma estrela do mar, ele quebrava e jogava de volta ao mar. E ele não entendia por que estava crescendo exponencialmente o número de estrelas do mar. E pedia para que os estudantes de biologia, né, tentassem identificar o motivo por que isso estava acontecendo. Tá na cara, né, pessoal? As estrelas se regeneravam e cada estrela quebrada dava origem a outras estrelas do mar e acabou virando uma praga que atacava ali o cultivo dele, né? Então é interessante a gente perceber que existem animais que podem se reproduzir de forma sexuada e também por regeneração, como é o caso das estrelas do mar. Então aqui nós temos, ó, a estrela do mar formada de pente, a bolacha do mar, que eu já tive o privilégio de achar uma inteira, do jeitinho que ela tá aqui em Urusquara, ela é linda, ela lembra uma flor, e ela é achatadinha mesmo, ela parece um biscoito Maria, por isso o nome bolacha do mar.
Todavia, ela quebra muito fácil. Eu levei para casa para mostrar meu filho, trazer para vocês verem, e ele quebrou, infelizmente. E aqui nós temos, ó, o ouriço do mar, que lembra muito aquela bola preta, né? Aquele muito conhecido, mas tem também esse roxinho, esse mais begezinho. As estrelas do mar, olha que infinidade de espécies que existe, tá vendo? Desde azuis a roxas, com mais de 5 pontas, algumas com 5 pontas, outras espécies aqui que são bioluminescentes, ou seja, no escuro elas emitem certas luzes, tá? O pepino do mar, a serpente do mar também faz parte desse filo, tá? Aqui nós temos outros, ó, o ouriçozinho pretinho, outras estrelas do mar, tá vendo? Essa espécie de bolacha aqui, ela também é lindíssima. Aqui, ó, o pepino do mar, tá? É um exemplo desse animal, tá? Desse filo. As serpentes marinhas são, na verdade, estrelas do mar, que tem mais um formato comprido, como este aqui, tá? Não são serpentes propriamente ditas, porque as serpentes são animais vertebrados e são cobras venenosas, né? Ó, o cavalo marinho também faz parte deste filo. Muito embora as pessoas pensem que o cavalo marinho seja um mamífero aquático, né? Isso não é verdade. O cavalo marinho, ele é pequenininho, e ele faz parte desse filo aqui, que eu sou apaixonada. Ele é muito lindo mesmo, tá? Desculpe aí falar repetidamente dele, mas são animais estranhos, né? Diferentes, e as crianças se interessam muito por esses animais. Então, vale a pena falar sobre eles, sim, tá? E vamos seguir agora para os animais vertebrados, tá? E aí, pessoal, olha, temos 16 minutos. Eu vou deixar essa aula bem pequenininha, tá? Só para encerrar o assunto. Lembrando que esses animais invertebrados se reproduzem por forma sexuada e assexuada. Lembrando que sexuada não envolve sexo em si, contato físico. Sexuada é aquela reprodução que envolve gametas, que envolve células reprodutoras, tá? E assexuada é aquela forma de reprodução que não envolve gametas, em que o indivíduo pode se partir ao meio e dar origem a dois, como é o caso da planária, como é o caso da esponja do mar, tá? Como é o caso dos equinodermos, da estrela do mar, tá ok? Tá? Fiquem com Deus, olha, um grande beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!